Meu amigo, se você tem mais que 50 anos e só se relaciona com mulheres mais jovens, que estão na flor da idade, estão cheias de amor para dar, e você sente que só consegue dar conta da relação tomando tadalafila todo santo dia, saiba que você não está sozinho. No meu consultório, todos os dias, eu recebo homens nessa situação. Agora, será que a estratégia de tomar tadalafila diária é realmente a melhor solução? Ou será que há riscos escondidos que estão eventualmente te deixando dependente nesse remédio? Então fique comigo até o final desse vídeo, que eu vou te explicar os verdadeiros problemas e riscos relacionados ao uso da Tadala, as contraindicações e principalmente como você pode se transformar em uma verdadeira máquina de prazer na hora H, sem depender de remédios, de forma 100% natural, ainda que você tenha mais do que 50 anos. Então vamos para o vídeo, mas antes não se esquece, se inscreva agora mesmo no canal e deixe seu like. A verdade, meus amigos, é que todo homem quer mandar bem na hora H, quer ser lembrado como aquele cara potente que tem pegado. Só que junto com esse desejo vem também uma enorme cobrança, que vai gerando aquele medo de falhar, o medo de não dar conta, ainda mais quando a mulher é mais nova e a idade começa a pesar. E aí que vem aquela estratégia de usar a tadalafila diária, como se fosse a única solução, e eu vou explicar para vocês de onde vem essa história de tomar um remédio diariamente. Esses medicamentos para tratar a disfunção erétil são chamados de inibidores da 5-fosfodiesterase, que são medicamentos que geram um relaxamento no músculo interno do pênis, dilatam os vasos, fazendo com que o pênis fique mais cheio e mais duro na hora H. Originalmente, eles foram desenvolvidos como medicamentos de demanda, ou seja, instantes antes da relação você se programava, toma um remédio, para que na hora que vem o estímulo, o seu pênis acabe ficando mais duro. Só que sempre, é claro, tem aquela dificuldade, você não sabe se vai ter relação ou não, muitas vezes o sexo é imprevisível, ou se tem uma alta demanda, e muitas vezes você não conseguia conciliar a tomada do remédio com a estimulação. Eventualmente você até tomava o remédio e acabava não tendo a relação sexual, acabava desperdiçando o uso do remédio. Foi quando então a tadalafila entrou no mercado, isso já faz mais de 20 anos. E por ser um medicamento de longa ação, os cientistas começaram a ver que ela permitiria o uso diário. Então, ao invés de tomar uma dose mais alta de demanda apenas quando você for ter relação, se você usasse uma dose mais baixa de forma repetida, isso também poderia ser eficiente. Foi aí que demonstraram que sim, não só é eficiente, como acaba devolvendo a espontaneidade, torna o homem mais propenso a ter relação, aumenta a frequência sexual e vai, consequentemente, melhorando ali a potência e a confiança. E isso também tem uma série de benefícios, porque em doses mais baixas, esse medicamento tem menos efeito colateral. Então não é à toa que hoje o uso contínuo e o uso diário acaba sendo a estratégia mais utilizada, mais aderente e mais eficiente para a grande maioria dos homens. Inclusive esse medicamento também pode ser indicado para homens que têm problemas de próstata, porque ele não só relaxa os vasos e os músculos dentro do pênis, mas também acabam melhorando ali a eficiência da próstata. Então, se você tem dificuldade de ereção, converse com o seu médico, que essa pode ser uma excelente opção para o seu caso. Mas é importante eu lembrar, gente, que existe uma diferença entre homens que têm uma necessidade real, têm uma disfunção erétil, daqueles que estão tomando apenas para servir como uma bengala para a falta de confiança. Existe essa diferença. E é importante que vocês conheçam os riscos relacionados a esse medicamento para vocês não terem complicações. Eu diria que há 3 riscos principais com o uso da Tadala. O primeiro são riscos de complicações. Segundo, riscos de efeitos colaterais. E o terceiro é o risco de você mascarar casos mais graves que estão deteriorando a sua ereção. Então falando primeiro como riscos de complicações que estão relacionados às contraindicações, meus amigos. Tadalafila e até mesmo outros medicamentos para ereção, eles são altamente toleráveis. Eles têm um excelente funcionamento, eles não causam grandes problemas. Exceto, e eu quero que vocês guardem isso, que você já tem alguma doença cardíaca. Então existe esse mito de que tomar Tadala ou até mesmo um azulzinho, isso pode prejudicar o funcionamento do seu coração. Isso não é verdade, pessoal. Esses medicamentos são vasodilatadores, eles relaxam o músculo do coração e melhoram também o fluxo de sangue para o seu coração. O problema são para aqueles homens que já têm uma doença cardíaca oculta. Porque muitas vezes, se você tem uma descompensação e a Tadala dilata os vasos, isso pode gerar um baixo fluxo de sangue temporário no seu coração
e para quem tem uma tendência, isso pode desencadear eventualmente um infarto, uma descompensação da insuficiência cardíaca. Geralmente, se você faz atividade física, se você tolera exercícios, isso é sinal que o seu coração está compensado, que o fluxo do sangue do seu coração também está compensado. Então, geralmente, se você faz atividade física, você é um bom candidato a esses medicamentos. Se você não faz atividade física, existe o que a gente chama de equivalente isquêmico. Ou seja, se você consegue subir 2 lances de escada de forma rápida, sem sentir dor no peito ou um cansaço extremo, então também você é um candidato a tomar esses medicamentos. Outro grande problema, complicação que pode haver com o uso de Tadala, é você combinar esse medicamento com nitratos. E os nitratos são medicamentos utilizados para tratamento de angina do peito. Para aqueles homens que têm a dor no peito por entupimento das artérias coronárias. Então, se você já tomou um monte de remédio para o seu coração, muitas vezes o nome do remédio não é nitrato, tá, gente? Nitrato é o nome das substâncias. Então, é importante que você converse com o seu médico para saber se tem algum nitrato ali no meio da sua lista de medicamentos. Segunda complicação, gente, em relação aos riscos do uso do remédio, é os efeitos colaterais. Esses são menos preocupantes, porque eles tendem a ser mais leves e passageiros. No uso diário, que é uma dose mais baixa, eles até são bem menos prevalentes. E o que acontece é que ao longo do tempo, se você mantiver o uso contínuo, há uma tendência a diminuir a incidência e a gravidade desses efeitos colaterais, que geralmente são relacionados ao excesso de sangue em algumas partes do seu corpo. Então, muitas vezes há uma dilatação dos vasos que vão para o sistema nervoso central. Então, é por isso que pode haver ali uma dor de cabeça, uma cefaleia como efeito colateral. Muitos homens têm uma dilatação das conchas nasais. Acaba gerando ali uma obstrução nasal, o nariz fica entupido. Quem tem rinite pode ter eventualmente ali uma piora da rinite, uma descompensação. Alguns homens têm uma dilatação dos vasos aqui no trato gastrointestinal, no estômago, no esôfago. Isso pode dar uma queimação, uma azia, sobretudo a quem já tem um problema de gastrite ou de alguma intolerância gástrica. Pode haver também, que é comum na Tadala diária, principalmente para quem nunca usou, são dores nas pernas. Porque ao dilatar os vasos, a Tadala também vai dilatar as veias dentro dos músculos, geralmente da panturrilha, da coxa ou do glúteo. Isso faz com que o seu músculo fique mais pesado, dolorido. Tem gente que tem uma dor tão intensa que não consegue manter o uso do remédio só por causa desse detalhe. Mas a maioria eu costumo dizer que é uma dor leve e passageira. Existem efeitos colaterais que são mais raros, que são menos do que 1 para 1000 homens que tomam esse remédio, que são alterações visuais. Então, homens que têm uma baixa visual ou desenvolvem algum tipo de retinite ou neurite do nervo óptico. Existem também alterações raras do ouvido, que são zumbidos e alterações auditivas. Enfim, se você experienciar alguns desses efeitos colaterais, você tem que conversar com o seu médico para saber se é passageiro ou não, se você deve suspender ou muitas vezes apenas continuar para que esse efeito vá diminuindo ao longo do tempo. Agora, gente, o terceiro risco é o que ninguém fala, que é o mascaramento da real causa da sua disfunção erétil. Então, muitos homens estão ali com o início de obstrução dos vasos do pênis, estão com diabetes descompensada que está deixando o músculo dentro do seu pênis com a menor capacidade de se expandir, de ficar duro. Ou até mesmo homens que têm problemas de ansiedade, ou muitos homens que têm ali um problema de falta de confiança. Porque uma vez que você melhora temporariamente, já que a Tadala é um medicamento paliativo, ele vai gerar uma ereção mais forte, mas não necessariamente vai tratar a causa do seu problema. Então isso aí pode ser que muitas vezes você passe anos tomando o remédio com efeito temporário, mas no fundo a sua capacidade de ter uma ereção ela vai deteriorando, até que um belo dia o remédio não funciona mais. Sem contar que, é claro, nesse mesmo cenário de mascarar os problemas, muitos homens acabam desenvolvendo uma dependência psicológica, que é o principal, digamos, efeito negativo da Tadala. Você não desenvolve a sua confiança de forma natural, você precisa do efeito imediato do medicamento para poder funcionar. E sem ele, muitas vezes, você se sente fraco e aumenta muito a chance de você falhar. Então, meus amigos, a verdade é que a Tadalafila é uma excelente opção para os homens que precisam. Mas como todo medicamento, possuem riscos e efeitos colaterais que devem ser debatidos com o seu médico antes de você começar a tomar. Agora, se você está buscando uma solução
100% natural e sem depender de medicamentos para recuperar sua confiança no hora H, então você precisa aprender a alinhar os 3 fatores do homem-máquina, pois só assim você vai restabelecer a normalidade no seu mecanismo de ereção e vai recuperar sua potência. Para isso, você precisa participar do meu evento online, que é a Maratona do Homem-Máquina de Prazer. É um evento que vai acontecer nos próximos dias, que é 100% online e gratuito, com 3 aulas. Na aula 1 eu vou falar sobre os 3 erros que todo homem que falha na hora H comete e como você pode evitá-los. Na aula 2 eu vou falar sobre os 3 fatores do homem-máquina e como você pode alinhá-los. E na aula 3 eu vou falar como você pode participar do meu treinamento online, que é o desafio Máquina de Prazer na hora H de 21 dias, para você colocar em prática tudo que a gente ensinou. Beleza? Então não fique aí parado, clique no link que está aqui fixado no primeiro comentário e participe da Maratona do Homem-Máquina de Prazer.